Ai, a gente se diverte, eu recebo aqui com muito prazer o Dr. Leandro Teles. Como vai? Tudo bem? E o Fernando, eu falei o seu nome, certo? Aguzoli? Aguzoli, perfeito. Seu nome é Fernando Aguzoli. Aqui está como escritor. Mas a escrita chegou na sua vida meio por outras vias, né? Foi por acaso, totalmente. Como que foi, Fernando? A minha avó foi diagnosticada com Alzheimer, uma doença que até então eu não conhecia nada. Depois desse diagnóstico foi um aprendizado, todos os dias um novo aprendizado. E a gente acabou pensando que bonito seria encerrar essa fase da vida da minha avó, que sempre leu, que sempre amou a literatura, cultura em geral. Ela sempre buscou por conta própria, não teve oportunidade de estudar. Mas que lindo seria encerrar essa fase da vida dela, ela podendo se enxergar na capa de um livro. Então essa era a intenção, escrever um livro para ela. Esse é o livro. Só que ela acabou falecendo no meio do processo. Ela não viu o livro, não viu Fernando? O livro. Eu desisti de lançar por um tempo. E aí um psiquiatra amigo meu me convenceu de que ele poderia ser um projeto para ajudar outras famílias. E também uma homenagem para minha avó. E essa é a nossa intenção. É meu segundo filho, meu primeiro foi ela. Olha só. Como que era a sua relação com a sua avó, Fernando? Maravilhosa. Minha avó sempre foi uma grande amiga. Acho que esse é um dos maiores segredos que a gente pode descobrir na vida, é que a gente pode criar uma amizade muito além dos vínculos naturais e convencionais entre pai e filho, entre cônjuges, entre avós e netos. Quando a gente cria uma amizade, tudo fica mais fácil, até mesmo os desafios, né? Quando o Alzheimer surgiu, a nossa vida continuou sendo muito próxima, muito unida, com novos desafios que se apresentavam todos os dias, mas justamente por essa reserva afetiva que a minha avó fez, que ela construiu muito bem com o neto, com a filha, com todo mundo, ela pôde ter certeza que alguém falaria por ela quando ela não mais o fizesse. Mas deixa eu entender, quando a sua avó foi diagnosticada com Alzheimer, você tinha que idade? Eu devia ter 14 anos, 13 anos. Tá. E a sua amizade veio desde sempre? Sempre, desde pequeno. Eu me lembro nos carnavais, quando os meus amigos iam, todo mundo para casa de fulano jogar videogame, ou iam para as festinhas já. Eu ficava na casa da praia com a avó na rede, fazendo palavras cruzadas, ficava lendo, vendo os filmes do Telecine Cult, que naquela época nenhum jovem via Telecine Cult. Que gostoso. Eu via com a minha avó. Nossa, são lembranças maravilhosas, cantando as marchinhas. Eu era o único com 15 anos na escola que sabia todas as letras do Roberto Carlos, cantava tudo. Tudo por influência dela. Tudo por influência dessa pessoa maravilhosa que me trouxe muitas coisas na vida e também buscou muito da minha cultura e dos meus interesses. Como assim? Ela lia Harry Potter, lia Senhor dos Anéis, ela via todos os filmes que um jovem de 15, 16 anos poderia se interessar, porque ela tinha preocupação de ter um assunto. Era uma amizade cultivada em duas vias. Duas, com certeza, sempre. De você em direção a ela e ela em direção a você. Eu aprendi com ela. E aí me diga uma coisa, quando ela foi diagnosticada com Alzheimer, a família aceitou? Você entendeu? Como é que foi este período? Não, todo familiar, inclusive o doutor pode depois eu quero saber comentar que o um pouco mais sobre isso, todo familiar quando descobre o diagnóstico de Alzheimer, por ser um diagnóstico incurável, onde o próprio diagnóstico já é complexo, ele passa por uma fase onde ele é um diagnóstico possível, passa para um diagnóstico provável e aí a gente tem que começar a aceitar a doença de Alzheimer na nossa vida. Vem aos poucos, então, o diagnóstico, doutor Leandro? O diagnóstico ele é feito aos poucos, ele é baseado muito em critérios clínicos, não existe um exame definitivo, então é difícil essa aceitação, existe muito estigma, existe um pouco de desinformação. Se fala Alzheimer, você geralmente pinta um quadro, às vezes até mais pesado, e eu acho que aí um dos grandes talentos do Fernando é trazer isso com leveza, né? Porque a gente pensa em Alzheimer, a gente pensa no final de uma história. Na verdade, no caso dele, ficou muito claro que é o começo, né? É uma mudança. A gente fala em Alzheimer, o Alzheimer hoje não é uma doença rara, incomum, é uma doença extremamente frequente. São mais de 1,5 milhão de portadores no Brasil. Se você chegar aos 80 anos, sua chance de ter Alzheimer é de 30%. Antigamente parecia que era algo mais catastrófico e mais raro. O que a gente chamava antigamente Alzheimer, aquela pessoa que tinha esquecimento mais cedo ou muito intenso. E hoje não. Hoje, todo aquele pessoal que a gente chamava antes de é caduco ou é senil, hoje em dia, todos eles Alzheimer. Então hoje é uma doença da longevidade. Né? E a aceitação é difícil, né? Porque doutor Leandro, choca. Mas quando você diz que o Fernando trouxe com muita leveza, no relato do livro? Ele trouxe no livro. Na verdade, o Fernando ele tem um trabalho extenso na internet, nas mídias sociais e no livro. E no livro ele trouxe uma visão do cuidador. Agora, é curioso, a história dele é tão maravilhosa porque, na verdade, houve umas coincidências ali. Era uma grande vó já, né? É muito difícil, às vezes, você cobrar que o relacionamento do cuidador com o vô
seja diferente do que o vô teve com relação ao neto. É mais difícil cuidar de um avô ausente, Exatamente. de uma mãe distante. Não entendi. É muito difícil cuidar de uma mãe em uma fase da vida onde ela manifesta uma doença como Alzheimer, quando essa mãe foi uma mãe distante. Você então geralmente graças ao presente. afeto que vocês A construíram. reserva afetiva. Isso que você chama de reserva afetiva. Isso que eu Ai, chamo que de reserva lindo. afetiva. Porque a gente fala muito em reserva cognitiva, É. mas a reserva afetiva é tão importante É o quanto. quanto você poupou de afetividade que pode voltar a favor de você no momento que você tem dificuldade. Então, quais são os seus amigos, seus familiares? É muito difícil você cobrar afeto de quem não deu afeto. Então, é complicado essa troca. O Alzheimer mostra uma fragilidade. Agora, muita gente superestima, fala assim, então acabou, Alzheimer, é o fim. Na verdade, o Alzheimer é uma doença lentamente progressiva. Uma pessoa com Alzheimer vive 8, 10, 12, 15 anos, às Quanto vezes. tempo sua avó viveu com Alzheimer? Minha avó ficou por 6 anos com o diagnóstico do Alzheimer. Claro que olhando para trás eu vejo que o diagnóstico poderia ter sido feito antes. Anteriores a esse Já, com certeza ela já tinha A alguns família sintomas. toda não percebia nada de Não, diferente? porque a gente entra numa negação sistemática. Antes do diagnóstico também, quando a gente identifica que tem algo de errado, mas a gente associa esses erros do dia a dia, esses erros cotidianos ao processo do envelhecimento natural, processo natural do envelhecimento, a gente acaba associando isso, até porque a gente tem essa imagem da caduquice de antigamente, isso ainda está entranhado em muitas camadas da população, o idoso vai ficando caduco, o idoso vai assim esquecendo, mesmo, ficando né? desorientado, a vovó está ficando velhinha. E a gente vai negando esses sintomas, porque a gente também já tem uma consciência, por mais que seja ali no subconsciente, de que pode ser uma doença sem cura. E a gente não quer aceitar essa possibilidade. E é isso que você falou, que é a negação. E hoje, olhando para trás, o que você acha que já eram sinais da doença e que vocês fingiam, entre aspas, né, que não enxergavam? Ela começou a trocar os nomes de todo mundo, né, família, mas não era algo que fazia parte da vida dela antes desse momento. Porque eu tenho uma tia que troca o nome de todo mundo desde sempre. Sim. Então ela diz, eu tô com Alzheimer. Não, tia, tu faz isso desde os 20 anos. Não é uma característica dela. É um padrão teu. Não fazia parte desse padrão da minha avó. Tá. Ela se perdeu na rua uma vez, mas a gente pensa, não, mas a avó tá ficando velhinha, ela deve estar estressada, deve ter dormido mal. E a gente vai negando essas possibilidades. Que coisa, né? É muito difícil, do ponto de vista médico, a gente receber o paciente em formas mais leves. Geralmente a gente pega o paciente já no curso, de uma forma às vezes moderada, onde o impacto já é evidente. Às vezes a gente pega o paciente sem querer. O paciente procura o médico, às vezes, por um outro sintoma, e aí na consulta você identifica. Tá. Vamos ver um vídeo muito lindo. Foi você que fez esse vídeo? Qual? Que a gente vai ver de você com a sua avó. Provável. É, um vídeo muito lindo com imagens do Fernando com a avó dele. Qual era o nome dela? Nilva. Dona Nilva. Vamos ver. A minha história com minha avó começa lá quando eu nasci. Podia ter sido só uma avó e um neto, mas nós acabamos virando grandes amigos desde cedo. Eu via na minha avó alguém em quem eu podia confiar. Não tinha aquela fronteira de idade ou diferenças. Um dia ela reclamou de um zumbido no ouvido. Começou a esquecer alguns nomes, o que tinha que comprar no mercado. E nós pensamos que era só velhice. Mas não era. Ela foi diagnosticada com Alzheimer. E eu tive que aprender a conviver com uma doença que eu nem conhecia. Mas o que tínhamos para fazer? Desistir dela? Nunca. Tranquei a faculdade, larguei a minha empresa e virei o pai mais coruja do universo. Passei a cuidar da alimentação da minha filhota de 79 anos, espantar os monstros debaixo da cama, fazer cafuné para que ela dormisse tranquila. Mas a doença avançou e um dia ela me esqueceu. E quando esse dia chegou, ela olhou para mim e disse: "Eu não lembro quem você é, mas eu lembro que te amo." Com a minha avó, amiga, melhor amiga e filha, eu vivi a maior aventura da minha vida. Como dizia a música que sempre ouvimos, eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Eu tinha no pé, agora não tenho mais. Mas aí saiu. Não, a tatuagem não sai, vó. É, mas saiu.
Não tá. Será que? Sim, a senhora tá jogando baixo daqui. Pega Ah, agora. viu? Que eu peguei? Ai, meu Deus do céu, cheguei chorando. Qual é meu nome? Eu sou seu primeiro neto. Qual é meu nome? É teu nome? Ah. Esqueci. Que, vó? Onde é que nós estamos aí? Como assim? A gente tá aqui no quarto, vó. Esse mar tá atrás de nós. Ah, o mar. Que é isso que eu queria saber. Sim, mas olha pra trás. Ah, não tem mar nenhum. Olha lá, vó. Tá lá o mar, vó. Ah, bom, não é de verdade. Ai, Fernando, esse dia é muito temido, né? Porque a gente sabe que esse dia vai chegar, que ela vai olhar... Ó, até me emocionei, que ela vai olhar pra você e vai falar que não lembra. É o dia quando a gente sai dessa negação, que a negação ela começa antes do diagnóstico, ela segue depois do diagnóstico, por ser justamente uma descoberta de uma doença que não tem cura, a gente descobre que não tem a influência que gostaria, que a gente não pode trazer a cura para quem a gente ama, e a gente passa a negar essa possibilidade do diagnóstico provável. E a gente começa a reforçar a velhice. Não, ela está ficando velhinha, é isso mesmo, a gente tenta exercitar a memória e a cabeça, a gente gera frustração de ambos os lados, e daí surge esse dia quando ela esquece de ti e tu pensa que nada no mundo faria ela esquecer das pessoas que ela amava se não fosse uma doença realmente complexa, como é o Alzheimer e também outras. E daí eu comecei a aceitar realmente a doença e mudar a nossa vida. Como que você lidou com isso, Fernando? O primeiro momento foi tão impactante que eu chorei na frente dela, eu gritei com ela, eu briguei com ela, eu disse, não acredito que a senhora esqueceu de mim. Eu não conseguia aceitar aquilo. Faço uma ideia. E ela disse pra mim, mas a avó esqueceu que tinha netos, mas não esqueceu que te amava. E eu achei aquilo muito clichê, muito piegas. Eu pensei que ela só estava me fazendo sentir um péssimo neto por ter reagido mal. E várias vezes a partir daí, até o último dia de vida dela, ela me olhava e ela ria. E eu dizia, o que é, vó? Eu tenho certeza que eu te amo. Eu dizia, e daí, vó? É que eu não lembro quem tu és. Ai, meu Deus. Ai, daí eu dizia pra ela, vó, se a senhora lembra que me ama, a gente já tá no lucro. Fica assim. Ela dizia, mas eu quero saber quem tu é. Eu dizia, então, adivinha, vó. E eu tentava fazer umas brincadeiras com ela chegava no ponto que ela já se irritava porque ela não sabia quem era, estava puxando essa memória. Brincadeira perdeu a ela graça, já ficava né? frustrada, dela já fugia o controle da nossa... E essas viagens que vocês fizeram? Ah, nós fomos realizar o sonho da vida dela, que era conhecer Foz do Iguaçu. Eu dou graças a Deus que o sonho da vida dela era ir até Foz do Iguaçu. Podia ser muito mais complicado. Não é? Porque viajar com idoso com Alzheimer é complicado. Claro que vai levar o familiar à exaustão, tanto pela repetição. Quando a gente viaja é um momento que a gente fica realmente 100% com aquela pessoa, né? Ao lado, no hotel, em todos os momentos. Mas é necessário, a gente tem que viver esses momentos. As pessoas têm essa impressão de que ela vai esquecer, não vale a pena investir dinheiro, ela vai esquecer, não vale a pena o sacrifício, não vale. Não é só por ela, é por você também. Porque a minha avó não está mais aqui hoje, mas eu sei que eu realizei o sonho dela. Eu sei, eu lembrava disso. Então, para mim, era muito importante. Tá. Complicado, né? Você me desculpa, mas é que eu me emociono pela história de amor, né? E é que curioso, né? Você tem um declínio, quer dizer, uma desconstrução cognitiva, mas você tem uma humanidade que continua patente e que liga. Capacidade de gerar e sentir empatia, capacidade de perceber o amor, mesmo sem saber o nome para quem esse amor é reagido. E essa dúvida é muito comum. Vale a pena... Isso! Quer dizer, é que a gente pensa na vida que vale a pena porque... Pela memória. Pela memória. Mas tem que mudar, virar essa chave, né? Sempre o momento ele vale. Criança pequena, a gente pensa assim, vale a pena fazer festa de 1 ano? É isso, que a criança doutor. vai esquecer? Na verdade, vale a pena pelo momento em si. E a memória coletiva e a formação, você deve ter percebido isso com a sua avó. Ela não lembrava às vezes, mas ficava mais serena, mais com uma sensação de alegria, de O felicidade. sentimento existia, não existia uma memória conectada com esse sentimento. E às mas vezes esse existia sentimento até durava um tempo maior que a memória. É curioso isso. Existe uma memória que não é uma memória declarativa, que você fala, que você conta. Você Mas sente. Você sente e ela perdura. E o Alzheimer não perde isso. Então você começou a olhar pelo prisma da sua avó, né? Ô, Eu Fernando, acho que isso é a aceitação, né? Ô, Fernando, me deu um clique agora. Muda toda a concepção que a gente tem de vida. Tudo. Memória é Quer identidade. dizer, o que vale é o que a gente está vivendo aqui, Exatamente. neste momento. O que eu comi na mesa com a Silvia Branconaro, ou o que eu vou falar com a Vilma, não existe.
O que existe é aqui. A minha mãe vivia essa Nossa, crise me mudou uma dentro do chave Alzheimer, aqui dentro que eu de digo mim. que é um conflito experiencial, que a minha mãe, ela tinha muito medo de ter Alzheimer enquanto ela cuidava da minha avó. Sei. E daí eu vivia nesse momento onde a minha mãe tinha medo do futuro, a minha avó vivia no passado. E não tinha ninguém vivendo no presente. Então a minha mãe dizia o tempo inteiro pra mim: Fernando, eu não gosto que cortem as minhas unhas muito curtas. Fernando, eu não gosto que a água do banho seja muito quente. Mãe, por que tu tá me dando todas essas orientações? Olha. Porque daqui a pouco tu pode precisar. Eu digo, não, tu vai me enlouquecer. Eu já tô cuidando da avó. Já tá fazendo com que eu cuide de ti no futuro. Tu não vai precisar. Então a gente tem que viver o presente. Isso é importante. Exatamente. Até porque esses laços afetivos que a gente comentou, essa reserva afetiva, é do presente. Isso vai ser importante pro futuro, mas é no presente que a gente tem que construir esses vínculos. E só no presente, né, Só no doutor? presente. Por isso que eu sempre falo, doença nenhuma só tira. Então, a Ótimo doença, ela isso. transforma. Ótimo. E ela dá uma aula. O paciente com Alzheimer, ele esquece, além das memórias boas, ele também esquece rancores que ele passou. Ele passa, às vezes, ele pode ressuscitar os mortos. Só o Alzheimer pode fazer isso. Nossa. Ele ressuscita e vivencia como se não tivesse perdido. Com uma clareza, a emoção, ela é seca, ela é pura. E essa conexão do presente a gente perdeu. O ritmo de vida faz a gente estar desconectado. O Alzheimer vive o presente. E ri, e chora, e sofre, e não precisa virar memória. Ele se basta. No presente. Então, nem o Alzheimer só tira. Mesmo durante essa desconstrução, você consegue viver uma história e amadurecer como família. Muitas famílias melhoraram depois de um portador de Alzheimer. Peraí, doutor, mesmo Aproximou- sem a memória, dá pra gente fazer, construir relações? Dá. Dá pra você construir relações, vínculos, hábitos. Dá, tranquilamente. Tem pessoas que são mais felizes dentro do Alzheimer do que fora. Eu acompanho vários idosos que estão intelectualmente perfeitos, mas que sofrem com uma solidão absurda, com uma Mágoas. depressão sem fim, com mágoas mal resolvidas. Tem gente que sofre por lembrar demais. Então, o Alzheimer é mais uma patologia, mas ele não define o paciente. O paciente continua lá. Por isso que aceitar o Alzheimer é aceitar que a pessoa não é o Alzheimer. Ela porta o Alzheimer dentre outras características. Na primeira fase, ela vai perder a capacidade de fixar novas memórias, depois pode ser que ela se perca em lugares conhecidos, mas ela continua lá. A identidade, a personalidade continua. Você tem que valorizar pelo que se mantém, não pelo que se perdeu. Né? Eu acho que a grande diferença do Alzheimer, quando a gente fala em dignidade, em identidade, é que esses fatores foram transferidos para o familiar cuidador, ou para o cuidador em geral. Tá. Essa identidade da pessoa é a minha missão agora, preservar em pequenos detalhes. Exato. Porque identidade é memória. Tudo aquilo que nós, como nós reagimos, como nós interpretamos o mundo e aos outros, é com base nas memórias das nossas vivências, é com base em tudo que nós vivemos. Quando o Alzheimer bagunça toda essa estrutura e essa base, a nossa identidade também está em risco, mas é a nossa missão preservar essa identidade em pequenos detalhes. A nossa missão como família, você Como disse. família. É que eu preciso sair, a gente vai voltar para continuar essa conversa. É que o Alzheimer mexe numa coisa que eu tenho forte, eu acho que muitas pessoas têm, que é a sensação de que a gente tem o controle. O controle da minha história, o controle das minhas memórias, o controle de quem eu sou. E vem o Alzheimer e fala, olha... Eu sempre falo que o Alzheimer é entrar em um avião, você perde o controle, você tem que aceitar o que vai acontecer. Você tem essa sensação eu tenho também? Total. Né? Precisa controlar a vida. Ela vai, né? Ela vai ser efetiva. Já vem, ó. Te incomoda a gente se emocionar? Porque eu não quero parecer piegas, mas é que o que toca é o amor. De forma alguma. Não é pena, é uma história de amor. Por isso que toca a gente. Eu quero emocionar cada vez mais as pessoas, porque eu quero que a minha história chegue em um momento da nossa história geral, do nosso país, da nossa cultura, onde ela não vai fazer a mínima diferença. Perfeito. Porque me incomoda às vezes é saber que essa história ganhou uma repercussão tão grande porque ela não é comum, porque as pessoas se impressionam com o neto cuidando da avó. Isso me incomoda. Deveria ser o padrão. Deveria ser o padrão. Perfeito. Eu tenho uma amiga alemã que ela disse que, Fernando, na Alemanha isso não faria sucesso, porque aqui nós estamos acostumados a cuidar de família. E eu fiquei chocado assim com que aquela é, né? percepção, porque é assim que deveria ser em todos os lugares. Doutor Leandro, falando especificamente de Alzheimer, outro dia eu usei aqui o termo mal de Parkinson e alguém chamou minha atenção apropriadamente. Acho que a gente mesmo conversando ali, né? Regina, não é mais mal de Parkinson, é doença de Parkinson. Então, é mal de Alzheimer ou é só Alzheimer ou doença de A Alzheimer? gente fala transtorno de Alzheimer, Transtorno. doença de Alzheimer, Tá. mas mal, isso não ajuda em nada, né? Entender a doença. É. E eu, como jornalista, preciso usar as palavras corretas. Então, por isso que eu pergunto. Então, ou transtorno de Alzheimer ou simplesmente Doença Alzheimer. de Alzheimer, que é uma doença crônica como qualquer outra, Perfeito. lenta, tem tratamento, não tem cura e não tem muita opção. Você vai ter que cuidar, vai ter que tratar e vai ter que encarar de frente.
Quando você O coloca paciente e a família, né? O paciente e a família. E sabe que muitas vezes a família sofre mais. O Alzheimer ele tem um certo mecanismo de defesa. O paciente parece que ele não sente tanto o esquecimento. Como ele esquece que esquece. É muito comum os pacientes me procurarem e eu falo assim, como é que você está? Eu estou ótimo, eu estou bem. Ele pode estar bem amnéstico, mas ele continua com uma sensação de, naquele momento... O presente é bom. Eu digo que a minha avó vivia num domingo. Ele vivia num domingo. Ela não tinha que trabalhar, ela estava sempre no domingo. Você assistiu o filme Conversando com a Mamãe? Não. Com um filme argentino com o Darín, aquele... Me esqueço o primeiro nome dele. É um filme maravilhoso. Que ele tem uma mãe que tem a doença de Alzheimer. É lindo o filme. Conversando com a Mamãe. Não conheço. Vamos ver, com certeza. Agora, isso que você colocou é perfeito, essa questão do nome, né? Esse nome ele traz muito estigma. Alzheimer é o nome do cara que descreveu. Mas, na verdade, o que está vendo é um declínio cognitivo que acontece em algum grau com todo mundo que envelhecer. Quem viver terá um declínio cognitivo em algum grau. Isso acontece de forma um pouco mais acelerada, mais intensa em alguns pacientes, que portam alguns fatores genéticos ou alguns fatores de risco durante a vida. Isso pode acontecer com mais velocidade. Como hoje em dia a medicina controla muito doenças que levavam à morte mais precoce, houve um boom no aumento da expectativa. Então a gente tem que lidar com esse problema. Tem que levar para casa das pessoas como cuidar. Ótimo. Porque senão a gente gera um bloqueio e olha tudo sobre a ótica da depressão, da perda. E aí eu não consigo ser nem bom filho, nem bom cuidador, eu consigo só olhar o viés negativo, eu só consigo olhar a perda, e aí eu fico massacrando. Eu quero que a pessoa lembre. Eu fico repetindo. É igual pedir para um cara que não tem as duas pernas cobrar um pênalti. Não dá. É melhor você ensinar outra coisa. É melhor você usar uma ferramenta para ensinar a fazer outra coisa. Então a gente fica... Porque a gente não aceita. Ou a gente aceita o diagnóstico, mas não consegue olhar sob o prisma do paciente. E aí isso gera uma relação conflituosa. A gente quer que ele lembre. A gente leva o paciente com Alzheimer numa festa e pergunta, você lembra aqui do nosso amigo? A gente acaba reforçando a limitação dele, né? Constrange, né? Isso que eu ia falar, o paciente se constrange disso? Constrange. Se constrange com isso? Constrange. Se você colocar numa sinuca que ele não consegue resolver... Isso acaba gerando as alterações de comportamento. A pessoa acaba ficando agressiva quando tu tenta puxar uma lembrança que ela não tem. A pessoa acaba ficando apática, ela vai ficar triste, daí ela não vai lembrar o porquê que ela está triste, mas 2 horas depois ela vai seguir triste. Quer dizer, ela continua sendo uma pessoa com todos os sentimentos e sensações e autoestima. E muitas vezes nessa fase inicial do Alzheimer, quando nem mesmo a gente percebe esses sintomas iniciais de troca de nomes, de esquecimento, desorientação, o paciente ele pode tentar se comunicar e aquela palavra não vem, ele se irrita, ele se incomoda, ele acaba se isolando. Isso acontece muito, então ele se constrange, ele se incomoda, ele percebe nesse momento inicial algumas perdas e ele fica chateado, lógico, isso é normal. Quem está perto, quem cuida, tem que ser uma alternativa. Eu posso ser a memória externa, eu posso ajudar naquele conflito. Eu tenho que colocar como prioridade não que ela lembre, mas que ela consiga levar a cabo aquela atividade, mesmo que eu precise ajudá-la. Isso é aceitação real. Doutor. Não é dar murro em ponta de faca e negar. Expor. Temos perguntas do pessoal de casa. Acho que pode ser para o Fernando, para o doutor Leandro. Eu acho que a primeira é para o doutor Leandro. Qual é a pergunta? É que eu não expliquei o que aconteceu. Como é que é? Todas as pessoas que têm zumbido no ouvido podem ter Alzheimer. Todas as pessoas que têm zumbido no ouvido podem ter Alzheimer, mas Juliana? É que a minha avó, ela estava tomando os remédios dela errado. Ela estava tomando vários comprimidos de um medicamento em um dia, nenhum do outro. E isso estava gerando todo um desequilíbrio. E subindo a pressão e aumentando a glicose. Com isso surgiu um zumbido no ouvido. Tá. Não tem a relação efetiva com Alzheimer. E por isso, então, que ela foi ao médico, para ver o zumbido. Exato, para ver o zumbido, para ver porque ela sentia náuseas, tonturas todos os dias após o meio-dia, que era quando ela tomava os remédios, ela começava a ficar tonta, com dores de cabeça. Isso que a gente foi investigar. Perfeito. Diga, doutor Leandro, agora, então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Colocação perfeita. O zumbido não é um sintoma clássico do Alzheimer, o zumbido é um sintoma bastante comum na população geral, tem várias doenças que levam ao zumbido. Para pensar em Alzheimer, é a dificuldade em fixar novas memórias. Então, a pessoa consegue articular bem as memórias mais antigas, conta causos, só que ela tem dificuldade de articular coisas novas. Às vezes, então, ela perde objeto, guarda, não sabe onde guardou, troca de ambiente, não sabe o que foi fazer no outro ambiente. Ela pode ser uma pessoa repetitiva, perguntar 2, 3, 4 vezes a mesma pergunta, com a mesma empolgação, como se fosse a primeira vez que tivesse perguntado, ou não deixa de passar recados. Então, todo mundo tem um pouco de esquecimento. A memória não é uma habilidade perfeita em ninguém. Agora, no Alzheimer, esse esquecimento, ele é intenso, frequente e progressivo.
A cada dia a pessoa se torna mais esquecida, aquilo atrapalha a independência, a segurança dela. Então, é uma coisa com intensidade alta. Com a evolução da doença, a pessoa pode se perder, pode ter dificuldade de reconhecer pessoas que ela não vê tanto, até chegar ao ponto de não reconhecer pessoas que ela vê com frequência. A pessoa pode parecer mais apática, depressiva ou muito mais ansiosa. Então a pessoa começa a ter dificuldade em levar a cabo coisas que ela fazia com facilidade. Nossa, minha mãe fazia um jantar, organizava, dava tudo certo. Agora ela parece que não sabe muito bem tá as atrapalhadinha ordens, e tal. falta cadeira, falta prato. Ela começou a funcionar errado, né? Tem uma frase do Moacir Scliar que eu gosto muito, ele diz: esquecer onde se colocou a chave do carro é velhice. É encontrar a chave do carro, esquecer para que serve é Alzheimer. Olha. Alzheimer é aquele esquecimento que te impede de viver o dia a dia com autonomia e independência, né? Que a autonomia é a tomada de decisões, né? As escolhas, e a independência a ação dessas escolhas. Então, quando começa a te impedir de viver com essa autonomia e independência, passa a ter algum significado. Pode ser Alzheimer, pode ser outra causa também, mas com certeza o Juliano tem um zumbido no ouvido e ficou apavorado com essa colocação. Coitado. Próxima pergunta, vamos ver. Sofia. Como minha mãe estava com muita perda de memória, levamos ela no médico que a diagnosticou com Alzheimer. Ela tem 68 anos, é bem ativa. Devo contar para ela sobre a doença? Estranho dilema para a família, não é? Eu acho que essa é uma questão muito pessoal. Eu acho que cada família pode decidir em família, de acordo com todo o contexto que se apresenta. Acho que o mais importante a ser pensado é: vai trazer um reflexo mais positivo ou negativo para a vida dessa pessoa? Para o paciente. Para o paciente. É uma fase muito inicial, onde ele vai poder declarar o que ele gostaria, onde ele vai poder escolher e estruturar as próximas etapas, os próximos passos. É uma fase muito inicial, ele tem uma estrutura emocional para lidar também com essa verdade. Ok, agora, se é no momento já intermediário, quando muitos diagnósticos são feitos, não são todos, aliás, são poucos os diagnósticos em fase inicial, mais em fase intermediária do Alzheimer, daí acho que já não vai fazer tanto efeito. Você só vai ficar lembrando aquela pessoa como se você dissesse: você tem uma doença sem cura, você vai esquecer daqui 5 minutos, mas eu vou te lembrar. Tá. Não há mais a necessidade de lembrar coisas ruins. Tá. E do seu ponto de vista, doutor Leandro? Concordo plenamente com ele. O negócio é individual. Então, assim, qual é o paciente, qual é a família, qual é a condição? Dar uma informação, você precisa ver a condição dele interpretar aquilo vai fazer bem ao paciente ou não. A resposta 100% correta não existe. Às vezes a gente acha que vai ajudar, atrapalha. Alzheimer não tem uma receita de bolo, Não tem receita de bolo. Então precisa conhecer o paciente. É a vida. Mas muita gente fala assim: mas o paciente tem direito de saber, mas ele também tem o direito de não saber. Seria assim, não quiser. Então, tem muitos pacientes que nunca perguntam o que tem, o que não tem. É um direito não saber, até porque o termo ele carrega um estigma. E esse estigma não ajuda em nada no tratamento. Agora, muito importante é que o paciente saiba, por mais que você não diga que ele tem Alzheimer, é que ele saiba quais são as dificuldades e como ele pode fazer. Então, às vezes eu não falo, por exemplo, para o paciente o termo Alzheimer. Mas olha, a gente está percebendo que sua memória não anda tão boa, vamos fazer assim, assim, assado. Então, você pode comunicar a doença sem passar o estigma e o peso. Então, você precisa dizer ao paciente o que ele tem, quais são os cuidados que ele tem que tomar. Até porque o paciente ele não está ótimo depois está com Alzheimer. É um processo. E ele participa de todas as escolhas durante muito tempo, né? Muitos, aliás, nem chegam em formas graves, porque a expectativa de vida se interrompe antes. Os pacientes podem morrer por outras causas. A sua avó, ela viveu até qual idade? Ela viveu até os 79. 79 anos. Quase 80. E ela não chegou numa fase avançada do Alzheimer. Então, necessariamente, o Alzheimer é a patologia que vai encerrar a biografia de alguém. Agora, essa conversa, essa decisão é entre a família, o médico pode ajudar. Quando eu me vejo nessa situação, como que eu posso me calçar e ter ajuda e ter respaldo? Muitos médicos têm essa dificuldade, né, doutor, de omitir, talvez, alguns detalhes. Muitos médicos encontram, eu vejo amigos meus mesmo, que encontram esse desafio. É que eu falei, o mais importante às vezes é a informação, não o estigma. E a gente tem que sentir. Se o paciente está plenamente lúcido, mesmo que porte Alzheimer, ele pode estar lúcido, decidindo por si. Ele pode querer saber. Se ele perguntar, eu acho que o médico tem a obrigação de dizer. É individual, agora, então? É individual. Doutor. Primeira coisa, ele quer saber. Boa. 1. 2, ele tem condição de lidar com essa informação. Isso ajuda muito. Né? Agora, muitas famílias às vezes vêm de antemão. Doutor, a gente vai levar alguém, a gente não quer que você toque no assunto. Num primeiro momento, na dúvida, não fale. Não é um diagnóstico de emergência. Não é igual mandar alguém para o pronto-socorro. Dá para você conhecer com calma a família, dá para você conhecer o paciente. Até porque se o paciente não tem intimidade com você, aí vem você falando que ele tem Alzheimer. Então, assim, tome a decisão com calma. Na dúvida, segura,
conversa sobre os sintomas, sobre as opções diagnósticas, sobre os exames, sobre os tratamentos. Mais pra frente você pode decidir e pode errar e acertar, mas vai ter mais informação. Sem dúvida. Se vai falar ou não. De qualquer jeito, o paciente com Alzheimer tem um pouco dessa vantagem. Às vezes a gente pisa na bola com o paciente e ele sempre dá uma nova chance pra gente. Porque ele esquece. Lembrar demais e faz volta. mal, né? Sempre tenho isso comigo. Lembrar demais faz mal. Alzheimer é uma das únicas doenças que te proporciona o erro, porque o Você familiar erra, pode e depois começar você do zero. acerta. Sem Sempre rancor, começar do zero. sem tristeza por parte deles, sem raiva. Você começa do zero. Faz quanto tempo que ela faleceu? Vai fazer 5 anos agora. 5 anos. Que eu nem acredito. É irreal dizer que faz 5 anos. Por quê, Fernando? Porque eu continuo vivendo esse dia a dia, eu continuo multiplicando a minha avó. Até a Marta Medeiros fala no livro, ela diz que eu não encerrei a vida da minha avó, eu multipliquei a vida dela. E isso para mim é muito gratificante, saber que a minha avó, de vida tão simples e humilde, está entrando em tantas casas e conhecendo tantas realidades e podendo ajudar um pouquinho. E eu estou encantada por esse livro que você fez. Eu fui eu fui contadora de histórias voluntária numa creche. Legal. Então eu contava histórias para crianças até 3 anos. Esse projeto é lindo. Esse livro é lindo. Olha as figuras. Olha as figuras. E o Fernando estava me contando que é um livro que está em todas as escolas, né, atualmente. Está nas escolas? Ele passou no Programa Nacional do Livro Didático, ele foi selecionado pelo governo, o que é um grande ganho, saber que o governo selecionou um livro sobre Alzheimer e velhice. Sem dúvida. E agora iniciou, abriram o link para que as escolas possam escolher os livros que serão trabalhados. Todas as escolas públicas do país escolhem os livros para trabalhar no ano que vem. Isso. E ele está nessa seleção. Para qual idade? Tá. Ele é bem amplo, não sei exatamente. Pode ler para uma criança até que Sim. não é... Porque ele tem, além das figuras, ele tem o texto que orienta o contador de história. Exatamente, porque então, ele dá toda uma orientação para falar, inclusive, idade. sobre morte. Agora, no ano que vem, eu lanço um livro específico sobre morte, mas esse livro abre uma janela para que esse diálogo possa acontecer também. Eu fiz curso para ser contadora de histórias. Então... que legal, que lindo. Tem mais uma pergunta, vamos lá. A pergunta foi enviada pela Miriam. Você fez modificações na casa da sua avó para ela não se machucar? Quais dicas você pode dar em relação ao ambiente físico? Eu gostaria de ouvir o Fernando e depois o doutor Leandro também. Quando o idoso com Alzheimer manifesta a doença, ele já não preserva a sua própria dignidade, a identidade, esses fatores e também a segurança, né? Ele não preserva mais essa tomada de decisão que vai dizer, aquilo é perigoso, aquilo não é perigoso. Pode se ferir, com certeza. Então a gente assume essa responsabilidade. É diferente de você entrar na casa da sua avó, que tem 80 anos, mas é completamente lúcida, e tirar todos os tapetes que ela ama. Mas a minha avó gosta dos tapetes. Bom, ela está fazendo uma escolha ruim, mas ela tem condições de fazer uma escolha ruim. A minha avó não tinha mais condições de fazer uma escolha ruim. Então nós tivemos, claro, que adaptar a casa para que essas escolhas não fossem tomadas de uma forma mais prejudicial para o nosso dia a dia. Então os tapetes, as mesinhas que tinham as quinas, nós tiramos. Essas modificações foram feitas. Claro que casas que têm janelas e não tem a grade, as casas que têm as escadas, ou uma porta de vidro. É importante botar um adesivo, talvez vermelho no meio, alguma coisa chamativa para que eles não tentem atravessar esse vidro. As frutas de cera também confundem, isso pode ser um problema, então tirar. São várias as modificações que podem ser feitas. E tem muitos profissionais que podem ajudar, às vezes de levar para casa e resolver, né? Iluminação é tudo. Até cuidado com o excesso de iluminação. Às vezes muita luz também ofusca, reflete. Essa coisa da queda, né? Isso para a maioria dos idosos, mais ainda para os idosos com Alzheimer, onde você tem a questão motora de ajuste, além disso a questão cognitiva de às vezes adequar. Então a questão motora é fundamental. Banheiro, cozinha, áreas molhadas, áreas que escorregam, tem que adaptar. Hoje em dia tem muita gente usando, às vezes pulseirinha para relógio, pulseira, para que ele possa apertar um botão caso caia e que isso avise alguém, né? Então, tipo um botão do pânico ou um telefone que possa estar em lugares estratégicos. Isso é muito legal e não se fala sobre isso, Não se fala, é uma coisa muito simples. Mas a gente fala. Que o idoso caiu e às vezes ele fica 4, 5, 6 horas no chão porque não consegue chegar no telefone. E tem aparelhos que avisam, e tem aparelhos que nem precisam do botão, ser acionados, né? Avisa automaticamente, manda mensagem para vários telefones dizendo que fulano caiu. Alguma coisa errada na sua casa, porque a pessoa está parada, tem sensor de quedas. Ou andou. Hoje em dia uma queda brusca. Terrível. Outra coisa importante é a questão da fruta, a questão térmica. A questão da fruta eu nunca tinha pensado. Olha que coisa, né? Porque eles podem, como criança faz, às vezes, de colocar na boca, ou engolir, ou se machucar. Questão térmica, de lâmpada. Hoje em dia é muito bonito você ver lâmpadas que não tem proteção, né? Aquele é bonito, mas para uma pessoa que tem um problema cognitivo, ela pode se queimar, né? São muitos detalhes. Então, o próprio copo. Eu demorei para perceber que a minha avó não estava tomando água porque ela não conseguia levantar um copo pesado.
eu tive que facilitar esse processo para ela, porque ela foi perdendo um pouco da força. Então nós trocamos o copo, que é um copo de vidro muito pesado. Então são vários pequenos detalhes. São coisinhas bobas que geram, que não tem são fundamentais. Colocar uma barra, o custo é mínimo. Exato. Às vezes tem uma quantidade para alimentar, você muda o talher, põe um talher colorido, simplifica o ambiente, diminui a quantidade de informação. E onde eu posso buscar essas informações? Na internet, com o médico e tal? Com o médico, com certeza, também. Mas existem profissionais, até arquitetos hoje, que são especialistas em casas adaptadas. Na internet tem muita coisa bacana. Porque assim, para quem não tem recursos, no canal dele tem muitas entrevistas boas com relação a isso. Tem um canal de entrevistas no YouTube, onde eu entrevistei, inclusive, um arquiteto sobre as modificações que a casa pode receber. Pois é, porque às vezes a pessoa, às vezes não, muitas vezes, você vai contratar um arquiteto para fazer as modificações, se você pode buscar na internet, facilita a vida, né? São coisas tão simples que você, na verdade, você consegue implementar quase que sozinho, né? Sim. Mais uma pergunta, vamos lá. Quem perguntou foi o Daniel. Quais atividades devem ser feitas para estimular o cérebro do paciente com Alzheimer? Existem várias opções ali, né? A primeira coisa é você entender quantificar qual é a dificuldade. Porque é muito comum você dar coisas muito difíceis para o paciente. Então você precisa dar algo que ele consiga realizar. Porque você não quer frustração, né? Se você conseguir fazer algo que dê diversão, que seja lúdico, que dê um feedback rápido. Então muitos gostam, por exemplo, de arte, pintura. Tem que fugir um pouquinho dessa coisa de... Música. A palavra cruzada, e o cara odeia a palavra cruzada. Tem que fazer sudoku, o cara não é bom de conta. Tem que buscar alguma coisa que esteja dentro da pessoa já e que defina. Música é fantástico. Vocês viram um documento na internet, que agora me foge o nome, que... A Live Inside. Você viu? Você viu? O sujeito conversa com a pessoa, um sujeito não, médico, conversa com a pessoa e ali na conversa ele vai anotando as músicas que essa pessoa tem na memória. Coloca num iPod e tal, e a pessoa ouve. À medida que ela vai ouvindo, ela vai contando experiências da vida dela. Ainda está disponível na internet? Sim, tá. No YouTube tem completo. Esse senhor, ele tem um projeto nos Estados Unidos muito bonito. Ele leva iPods para os residenciais geriátricos. Com as músicas preferidas de cada um, não é estereotipar a velhice. Isso. Não é todo velho que escuta tal cantor, não é todo velho que escuta tal cantora. E a reação das pessoas é de chorar, porque é muito lindo. Porque tu resgata memórias. É um vetor, né? Você abre uma gaveta que dificilmente... A Live Inside, né? A Live Inside. Não é só memória objetiva, né? Memória motora, memória afetiva, são várias memórias que se conectam. Tem uma senhora que lembra dela indo ao baile. É mágico, porque eles começam a falar. Muito lindo. Eles estavam quietos e eles começam a falar porque eles lembram. Isso para quem vive, como eu vivi ao lado da minha avó, que perdia a memória dela todos os dias, isso era lindo. Ver que eu tocava um CD do Roberto Carlos, ela cantava todas as músicas e falava sobre o momento de vida onde ela cantava essas músicas. Então isso para mim era mágico, eu chorava com ela. A gente precisa encerrar. Olha que coisa. Vou mostrar os 2 livros do Dr. Leandro. Dr. Leandro, por gentileza, o seu Instagram, onde a gente acha esse livro, por favor? O Instagram é Neuro Leandro Teles. O site que a gente já lançou na semana passada é www.leandroteles, tudo junto, sem dobrar nenhuma letra, leandroteles.com.br. E no Facebook é uma fanpage, neurologista Leandro Teles. Tá. Esses eu já roubei, são meus. Tome. Esses vão para Porto Alegre já. Vai ter algum lançamento em breve? Mas eu já ganhei deles, porque esse aqui já vou ler para minha filha hoje à noite. Maravilhoso esse livro. Vai ter algum lançamento recente? Na verdade não, a gente relançou ele 2 vezes. Tá. E agora a gente vai ter esse lançamento do site. A gente vai lançar agora uma série de vídeos. Mas o pessoal que segue a gente nas redes sociais, isso é importante as pessoas seguirem. Boa. Seguirem o YouTube, se inscreverem, seguirem o Instagram, para poder estar conectado com esse tipo de informação. O Fernando também acho que tem bastante coisa em rede social, de fácil acesso, fácil compreensão, né? Bom, o site do Fernando é Vovó Nilva, tudo junto. Que Nilva. nome lindo. vovonilva.com.br. Tá lá no TP. vovonilva.com.br. O Instagram do Fernando é Aguzoli Pérez. Aguzoli Pérez. Aguzoli Pérez. E os livros são esses 2 maravilhosos. Onde a gente acha o livro, Fernando? Nas livrarias de todo o país. Não tem site? Pelo site também, pelo site da Vovó Nilva, ou pelo site de qualquer livraria. Os livros estão disponíveis, não é muito difícil encontrá-los. E se eu puder comentar uma coisa, agora no site nós lançamos em setembro um fórum de discussões. Então nesse fórum o familiar vai poder entrar,
colocar a sua dúvida em alguma das categorias e qualquer familiar ou profissional do país vai poder entrar e iniciar um bate-papo com aquela dúvida. Nossa, e talvez maravilhoso isso. É espetacular. É um grupo de apoio as pessoas integrado. passam pelos mesmos problemas, só que não se conectam. E é muito bom não se sentir sozinha, não se sentir sozinho, né? Você precisa ir embora hoje para Porto Alegre? Preciso. Ah, Agora. por isso que a gente tem que encerrar. A culpa é sua, Fernando. Não, é minha. Você vai sair daqui e vai direto? Vou. Ah, tá bom. Volte muitas vezes. Pode deixar, né? pode me convidar. Doutor Leandro está sempre aqui com a gente, sempre enriquecendo a gente com os conhecimentos e com a tradução simples que ele fala. É maravilhoso, que ele faz isso é necessário. de coisas tão complicadas. Um médico, às vezes, fala com outro médico, né? A gente precisa de mais médicos que dialoguem fala com a os gente. pacientes. Muito obrigada. Boa